Olá, meu nome é Eduardo Trindade. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês o resultado do meu trabalho ao longo dos últimos dias, desenvolvendo um aplicativo mobile com React Native, atendendo ao teste prático da empresa TED. Basicamente, o teste consistiu em criar um aplicativo que teria uma tela inicial onde o usuário poderia inserir o nome dele. Em seguida, a gente redireciona ele para a tela com todos os clientes cadastrados. Esses clientes eles são retornados da API que foi fornecida para a gente aqui, né, com 5 endpoints. E também a gente pode estar pegando esses clientes, né, um a um, e adicionando eles a uma lista ali de clientes selecionados. Então, quais que são os critérios aqui? Utilizar o TypeScript, utilizar o React Native na versão mais recente. Eu utilizei a versão 0.79. Armazenamento de dados no storage para poder estar armazenando os clientes selecionados, né? Então eu usei o Async Storage, vou estar mostrando adiante. Adicionar testes unitários à aplicação. Eu escolhi uma das telas e cobri 100% delas com teste unitário utilizando o Jest. Fiz um readme aqui também explicativo, já vou estar apresentando aqui o repositório, né? O vídeo eu estou gravando aqui agora e teve pequenas melhorias ali para não fugir muito do escopo, tá? Os testes end-to-end eu fiz a configuração com detox, não consegui executar ainda por questão de build do iOS, que eu não teria como fazer aqui, mas deixei pronto para o Android. Componentização, cache de dados, estrutura de pasta, gerenciamento de estado, padrões de código, commit, né, tudo isso foi atendido aqui, conforme o repositório que vai em anexo. Esse aqui foi o repositório, TED Mobile, né, então a gente tem aqui toda a parte explicativa aqui no README sobre o projeto, tudo isso que eu acabei de falar, quais são as principais funcionalidades dele, as tecnologias e ferramentas que eu utilizei para estar desenvolvendo. A estrutura do projeto, que eu vou passar ela pelo VS Code ali, como ficou organizado. Né? Como rodar o projeto, então está aqui os comandos para clonar o repositório, para poder instalar as dependências, rodar tanto no iOS quanto no Android, para poder ver a cobertura de testes e algumas decisões técnicas que eu tomei. Tá? Esse app ele também foi buildado aqui utilizando o EAS para o Android, né? Então eu consigo gerar aqui um arquivo AAB, se eu quisesse submeter ele à Play Store, alguma coisa assim. Tá? E eu segui aqui o Figma que foi passado, onde a gente tinha as telas aqui dos clientes, esse app menu, né? A bottom navigation aqui para poder fazer o cadastro de cliente, também a edição, modalzinho para poder estar excluindo o cliente, a tela de clientes selecionados e a tela inicial aqui, tá bom? Então, para não enrolar muito, vou fazer o seguinte, eu vou começar mostrando o aplicativo, aí depois eu passo para o código e explico sobre, né, como que foi organizado o projeto. Então eu vou colocar aqui meus dois emuladores, eu vou colocar um iOS um pouco menor e um Android aqui com a tela maior. Vou rodar o projeto então, né? Poderia rodar tanto um npx exp start quanto um npm start. Rodando aqui o npm start, né? Eu optei pelo Expo, tá? Pela simplicidade do projeto, para poder facilitar algumas coisas ali também no desenvolvimento, para ficar mais rápido. Eu posso estar rodando ele aqui no meu iOS, no meu iPhone 15 Pro. Né? A splash screen, como vocês viram ali, eu não alterei ela aqui, porque eu precisaria ter buildado o app no iOS, mas eu criei splash screen, deixei dentro da pasta lá. Se eu quiser agora apertar um A aqui, né, para rodar também no Android, que simula aqui um Samsung S23. Então, rapidamente a gente consegue executar os dois. Notem que no Android eu já tenho um nome salvo, né? Esse aqui veio do Async Storage dele. No iOS eu ainda não tenho. Então ele já carregou ali o nome. Eu vou estar inserindo aqui também, né? Então eu vou ativar o próprio teclado aqui do iOS. Coloco o meu nome, retorno e entrar. Bom, aqui a gente tem a lista dos clientes, né? Que estão sendo retornados da API. Então eu tenho aqui 5 clientes sendo carregados em uma flat list. Eu posso aumentar esse número para 10, então a gente tem 9 clientes encontrados aqui. Mas para poder testar a paginação, eu posso voltar para 5 aqui, né? E posso vir para a segunda página. Então temos outros clientes aqui.
O que eu posso estar fazendo aqui agora, né? A gente tem um endpoint aqui que é para deletar um cliente. Então, se eu vier aqui, eu tenho certeza que deveria excluir o cliente teste 3, né, que é o cliente que eu cliquei. Eu posso cancelar, mas eu posso também excluir, né? Uma notificação ali de cliente removido com sucesso. Agora eu tenho 3 clientes nessa segunda página e eu tenho 5 clientes aqui na primeira página. Caso eu queira editar algum cliente, a gente tem aqui o John Doe com salário de 5.000, né? Eu posso clicar em editar, a bottom sheet sobe. Eu adicionei uma borrachinha se eu quisesse apagar todos os campos, tá? Então foi uma das coisas que não tinha. E aqui ele tem 5.000 de salário, eu vou colocar, por exemplo, 6.000, né? Posso dar um next aqui, ó, que aí o que eu fiz? Eu fiz ele para o próximo campo, né? Isso ajuda muito na tela de cadastro. Vou clicar em salvar, cliente atualizado com sucesso, John Doe foi para salário de 6.000. Se eu quiser criar um cliente agora, eu vou criar o cliente aqui, vai se chamar Eduardo, eu vou usar o teclado aqui só para ele não fechar o teclado do Android e do iOS e a gente vê o comportamento aqui na tela. Seguinte, né? Com a máscara ali, next, e agora ele pede aqui o valor da empresa. Vou colocar 50.000. Ele volta para o tamanho original, eu clico em criar, cliente adicionado com sucesso, né? Ele deve ter ido lá para o final. Isso, está aqui o Eduardo então criado. Então esse aqui foi o CRUD bem básico, né, para poder estar criando, editando e removendo clientes. E aqui, ó, a gente tem um menu. O que esse menu faz? Ele sobe, né? Ele vem de baixo para cima, conforme a especificação do Figma. Então, por esse motivo, eu não utilizei o Drawer Navigator, do React Navigation, porque ele não permite subir, né, de baixo para cima. Ele apenas viria aqui da direita para a esquerda. Já que o Figma propôs de baixo para cima, eu utilizei também a Bottom Sheet, que é o mesmo componente que eu usei aqui para criar o cliente, e aí ele sobe bonitinho, né? Eu tenho aqui clientes selecionados. Então, tem uma animação aqui, né? Não tenho nenhum cliente selecionado. Então, como que eu seleciono clientes? Eu volto aqui, seleciono o Marcos Paulo, seleciono a Joana, seleciono o Carlos Eduardo. Eu posso ir lá agora em clientes selecionados, os 3 estão lá, né? Eles ficam armazenados com a Sync Storage. Tem um botãozinho que eu posso estar removendo um cliente dessa lista e um botão aqui também para poder limpar todos os clientes selecionados. E a gente volta para o estado inicial dessa tela, né? Então, bem simples, faz o armazenamento aqui, né? Tudo que o app deveria fazer, ele está fazendo, né? Então, funciona aqui também da mesma forma no Android, né? Se eu vier aqui no Android, em clientes selecionados eu não tenho ninguém, eu vou voltar aqui em clientes, vou selecionar outro aqui, a Joana, né? E aí eu posso vir aqui em clientes selecionados e a Joana está lá selecionada. Para um está a Joana, para o outro está o Carlos Eduardo. Beleza? Então esse foi o app, né? Devido ao tempo, tem algumas melhorias que eu gostaria de ter feito, mas que eu não perdi tempo com elas, como por exemplo alinhamento às vezes aqui do menu, né? Alguma coisinha que fica um pouco fora. Mas vamos passar o código aqui que a gente vai ver exatamente como que tudo isso foi feito. Tá? Eu vou tirar aqui os emuladores da tela. Vou abrir o VS Code. Esse aqui é o projeto, né? Como eu disse, a pasta do Android foi criada porque eu já buildei o app no Android, até para poder testar também, né? Começando aqui pelo package, eu tenho alguns scripts aqui para poder só estar rodando o app, né? E para cobertura de testes também. A configuração do JS está aqui, as dependências que foram utilizadas, as dependências de desenvolvimento. Aqui no Assets, né? Eu deixei, por exemplo, eu criei umas logos aqui, aleatórias, só para a gente poder estar vendo. No app do Android, ele instalou já com a logo, tudo bonitinho. Aqui seria uma splash screen que eu deixei criada. Então vamos lá. Como que eu organizei o meu projeto? Na pasta src, eu criei a Assets, né, que é comum. Criei uma pasta de infra, uma main, uma presentation, services e utils. O meu app, né, quando ele começa, ele carrega as fontes aqui do próprio Expo, né, para poder facilitar. As duas fontes utilizadas são a Inter 400 e 700, tá? E aqui eu tenho um Safe Area Provider, apenas do React Native Safe Area Context. Coloquei um Toast Provider aqui e criei um wrapper para poder fazer aquela Toast Notification, né, aquela notificação que apareceu lá. E também as minhas rotas, né? Então, começando aqui bem simples, né, quais rotas que a gente tem. A Home, a Customers, a Selected Customers.
a minha status bar, que eu personalizei, porque na tela Home ela é de uma cor, na tela Customers ela é de outra, né? O Stack Navigator aqui, com as rotas, e o Navigation Container, identificando o nome de cada rota que está ativa. Então, bem simples a parte de rotas aqui. Aqui no Assets eu tenho apenas animações e imagens, tá? Infra, eu optei por separar por duas camadas, né? Uma camada aqui, no caso, que vai ser o Data, e uma camada External. Nesse Data aqui, eu tenho a parte de infra de armazenamento interno da minha aplicação, ou seja, o Async Storage. Então eu criei toda a parte de interface, toda tipada aqui, tanto para o adapter do Async Storage, quanto para o meu Cache Repository, então que seria um repositório local aqui. Nesse adapter, né, eu tenho aqui o meu Async Storage, então é só configurações. O que eu posso fazer lá? Eu posso fazer um get ou posso fazer um set e também o remove, né, para poder remover um item de lá. Uma vez que eu tenho esse adapter e eu tenho a minha interface criada, né, eu posso utilizá-lo. E aí eu tenho aqui o meu repositório, que é o meu Cache Repository, né, e o que eu fiz aqui? O set user. Então esse aqui é o que eu faço para poder salvar o nome do usuário lá na primeira tela. Eu tenho um terceiro parâmetro opcional que eu criei, que é, por exemplo, aqui, quanto tempo que ele vai ficar armazenado, que depois ele expira sozinho e remove sozinho, né? Então aqui, por exemplo, eu deixei o nome armazenado por 24 horas, então a cada dia teria que pôr o nome do usuário. É apenas uma variação para poder, né, modificar um pouco. Aqui tem um getUser, né, que é o que eu pego o meu usuário lá, todo com uma tratativa de erro que eu criei também. Create Error Result aqui, que faz a tratativa de erro da aplicação. Ele mostra exatamente aqui onde que está dando o erro, né, o que aconteceu. Então eu consigo ter esse retorno no app ali se eu estiver debugando alguma tela, alguma coisa assim. E aí, para não ficar repetitivo, eu tenho todos os outros aqui, tá? Tem o set selected customers, o get selected customers, o que remove um cliente e o que limpa toda a lista, né? Que eu mostrei na aplicação lá. Então foram esses cinco aqui, esses cinco métodos, né? Digamos assim, que eu utilizo para poder salvar no Async Storage. No externo, o que eu faço? Eu criei apenas a interface da nossa API User Service, né? Que para aqueles 5 endpoints que eu vou estar chamando, onde eu tenho o User Payload, né, e a minha response lá da API. Então, o que é comum para todos lá é o ID, o created@, o updated@, e ele extende aqui para o name, salário e o valor da empresa. Tá? O resultado lá, a gente pode ver que ele traz os clientes ali nesse user response, total páginas, current page, né, e não traz um total geral desses clientes aqui, sem ser paginado. E aí, quais são os métodos que eu tenho? Para criar usuário, para listar todos os usuários, né, passando o page e o limit, para buscar um usuário pelo ID, para atualizar e para remover. Então, a interface aqui das rotas que eu vou chamar, e aqui também do Axios, né, que eu utilizo o Axios para poder fazer as chamadas. Então, eu criei um Axios instância aqui, eu utilizo esse API URL dev, onde eu configurei minhas variáveis de ambiente, né. Por padrão, eu não coloquei a env no git ignore, só para deixar ela subir mesmo e a gente fazer os testes, né. Então está aqui a API que me foi passada, está aqui a .env, tudo certinho. Então, vindo para a main aqui, eu criei a minha pasta de erros, né, onde eu faço a tratativa de erros da aplicação. Então, se tiver dado tudo certo ou não, eu vou ter uma mensagem, né, um código, um detail, para poder ficar mais fácil ali para tratar erros e ficar escalável. Nos helps eu tenho o meu result, ou seja, para cada chamada eu posso ter sucesso ou erro. Né? Se eu tiver erro, eu vou receber o erro da aplicação com sucesso ou falso. Se eu tiver sucesso, eu vou receber a response da requisição com sucesso true. Né? Então fica fácil também de tratar os retornos dos endpoints. Nos types aqui eu criei várias tipagens, né, comuns aqui para poder estar facilitando o desenvolvimento, né, tipagens para as imagens, para API. E aqui eu começo, né, com a parte aqui da interface, que é as cores que eu utilizo na aplicação, layout, né. Esse layout aqui é fundamental para poder estar facilitando o desenvolvimento e tornando as telas mais responsivas. Na camada de apresentação aqui, eu tenho todos os componentes. Eu criei button sheet drawer, que é a nossa barra de navegação, componente button, card, common text, né, que é o texto que eu utilizo já com a fonte que eu peguei no Figma, o header da aplicação, input, loading, lot, modal de confirmação, aquele que exclui um cliente, a paginação, o select e o toast notification.
O Toast Notification, né? Como eu não tinha usado nada de contexto aqui, então eu fiz ele com context, né? Fiz um create context, um use context aqui, por isso que eu encapsulei aqui no app, né? E aí eu simplesmente exibo lá, show success e a mensagem. Show info, show erro, show warning. Então fica fácil para poder estar exibindo as mensagens da maneira já tipada e também do Toast Options, né? Que são as cores, a formatação. Tá? Todos os meus componentes seguem o mesmo estilo, então eu utilizei aqui o Style Sheet mesmo. Né? Eu tive muita dúvida se eu usaria Native Wind, se eu poderia usar Style Component. Fui pelo básico, pelo Style Sheet. Né? E aqui no Style Sheet eu tenho todos os meus componentes. Então, são componentes simples que podem ser reutilizados, todos eles, com algumas propriedades específicas. E no Styles eu utilizo esse getSize. Né? E quem que é esse getSize? Esse getSize aqui, ele está exatamente aqui na parte de Styles, onde eu defini as cores e o layout aqui embaixo. Tá? Esse layout eu consegui, né? Achei melhor fazer um getSize, que eu pegue exatamente aqui ó, o tamanho da tela, né? De cada dispositivo que estiver executando. Dessa forma eu utilizo uma escala padrão, né? Que eu divido o valor por 320 e eu consigo tornar esses valores aqui com o pixel ratio mais próximos, né, da realidade de cada tela. Então eles ficam bem parecidos, tanto nas duas telas que eu coloquei aqui anteriormente. Ele garante uma responsividade maior. Foi o processo mais simples que eu achei para poder estar fazendo aqui. Acho que fica fácil de entender, né? Então a gente utilizei esse getSize aqui. Tá? As duas fontes estão aqui, então esse arquivo aqui é só para falar sobre o layout. E por fim aqui nas screens, eu tenho aqui o Customer, né? Toda a tela do cliente, tudo que está sendo utilizado. Aqui eu deixei até um comentário ó, que eu coloquei só um timeout de 1 segundo aqui para poder fazer os testes ali com componente de load, né? Já que a API retorna muito rápido. Então eu consigo descomentar ali e testar melhor. Né? Os componentes sendo utilizados, né? Tudo componentizado, os bottom sheets aqui. Aqui na home também eu tenho, que é a tela mais simples, né? É a primeira ali. Eu tenho toda a parte de lógica dela e o Selected Customers, né? Tá aqui também. Bom, então só para finalizar aqui agora, falar um pouquinho sobre os testes, né? O que eu fiz? Eu criei, utilizando o Jest, né, e a biblioteca Testing Library, né, do React Native, que é bem comum aqui no React Native. E eu criei aqui um padrão, né, que a própria biblioteca recomenda, que é criar esse testes. Em todo lugar da aplicação que ele identificar um diretório com esse nome testes, ele vai fazer a leitura dentro dele para poder rodar os testes. E aí o que eu fiz? Optei por criar aqui dentro da própria home, né? Eu fiz o teste aqui, por exemplo, da tela home. Então, o que esses testes aqui eles cobrem? Vamos pegar o terminal aqui e vamos estar rodando ele, né? Porque aí fica mais fácil. Eu poderia rodar apenas npm run test, mas eu vou rodar o npm run test coverage para a gente poder ver só a cobertura dele também, tá? Ele vai pegar ali, olha só, 9 testes, os 9 passaram. Para não ficar muito repetitivo, eu optei por pegar uma tela e fazer o teste nela, cobrindo 100% em todas as camadas, tá? Até mesmo a branch aqui, que vai verificar aquelas condições de if, né, as que não foram tratadas. Então, na home, onde que eu peguei, ó, eu cobri 100% dos testes aqui com funções, todas as linhas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os testes, né? O que foi testado. Então, a home é mais fácil da gente estar falando. Primeiro teste que eu fiz, deve renderizar o componente corretamente, né? Coloquei em português aqui para ficar mais fácil de estar explicando agora também. Então, eu fiz o primeiro teste aqui que vai renderizar o componente corretamente. Ó. Então, utilizando o método render, né, puxando a minha home screen, eu vou pegar duas coisas dele, um texto e um texto de placeholder. Por quê? Eu quero saber se tem um texto na tela, olá, seja bem-vindo, e eu quero saber se tem um placeholder ali, né, digite seu nome, que é aquele inputzinho inicial. Se os dois forem verdadeiros ali, meu componente renderizou. Tá? O segundo teste, deve buscar o nome do usuário ao montar, porque assim que eu entro na tela home, eu vou lá no meu async storage e procuro, né, pelo nome do usuário. Eu moquei aqui em cima, né, para o nome do usuário ser Eduardo, ó, na linha 7.
Então eu coloquei aqui um caso de sucesso true com o nome Eduardo, né, aquele método que eu utilizei, o Success Response. Então aqui no meu segundo teste, ele vai estar verificando, né, se o nome do usuário é Eduardo. Se foi, ele vai esperar ali que o mock get user, né, que buscou o usuário lá, foi chamado, né, com sucesso ele foi. Deve manter o input vazio se não houver nome salvo, né? Uma vez que eu não tenha nome no repositório, eu preciso esperar que o input seja uma string vazia. Não deve alterar o nome se o getUser retornar sucesso, né? Então também está tratado aqui, ele não vai alterar o nome, tá? Vai ficar em branco ali se ele retornar sucesso falso, né? Desculpa. Então se ele por acaso não trouxe o success, deu algum probleminha ao buscar lá, fica em branco também, não vai quebrar. Deve salvar o nome do usuário ao pressionar entrar, né? Então toda vez que eu tenho aqui na minha home, ó, eu tenho aqui o entrar eu chamo ele na handle next, né? Uma vez que eu vou para handle next, o botão está ativo, ele estaria disable se eu não tivesse o nome, então eu não preciso verificar o nome aqui dentro de novo. Então eu já fui para handle next, o que eu faço? Salvo no meu cache repository, um set user no name e navego para a tela do cliente, né? Então esse aí também está atendido. Deve navegar para a tela de cliente ao pressionar o botão entrar, né? Então aqui ele faz a navegação, mock navigate para customers, né? Uma vez que eu tenho o input ali com o nome digitado. Deve desabilitar o botão entrar quando o nome estiver vazio, né? Então se eu tiver um nome vazio, eu posso estar digitando, mas eu apaguei tudo de novo, então esse botão tem que estar desativado. Mas eu estou com o nome, ele tem que não está desativado, está disponível, tá? Depois eu separei aqui um novo describe só para poder mostrar a separação, né, de testes quando a gente muda um pouco o contexto. Daqui para cima eu testei, né, isso, basicamente. Agora eu testo isso. E como que eu fiz essa segunda parte de teste? Bem simples. Eu quero saber se, por exemplo, eu tiver no Android, se o behavior, né, do keyboard avoid in view, ele é hide, né? Então eu verifico isso, senão ele vai ser padding, né? Quando não for Android, quando for iOS. Então, esses testes também funcionaram. Por fim, para finalizar, eu deixei um arquivo detox aqui, né, que é uma criação básica para um teste end-to-end, né, onde, uma vez que a gente tenha os apps buildados, a gente muda o caminho aqui, a gente conseguiria criar e simular testes end-to-end. Né, daria para fazer com mais tempo. E no mais é isso, né? Todas as configurações do projeto estão aqui, vão estar disponíveis lá no GitHub, né? E finalizando aqui a apresentação, obrigado a todos.